E aí pessoal, tudo bem? Somos do Ação Entre Amigos, estamos aqui novamente, eu, Anderson, né, e o Marcos Mina aqui. Vamos aí estar falando aí hoje sobre questão de remake e reboot de alguns filmes e séries clássicas, né? Algumas aí acabaram voltando, outras acabaram sendo modificadas, perderam um pouco da sua essência, né? E alguns filmes também que aconteceu isso aí, né? Então a gente vai estar falando sobre isso. Pessoal, é uma questão que sempre me incomodou, essa questão de remake e reboot. Quando é necessário fazer algo nesse sentido? Qual o tempo de vida, Anderson, que você acha que deveria ter para fazer um reboot, um remake de um filme clássico, por exemplo? Você acredita assim, tipo, por exemplo, você pegar um primeiro Máquina Mortífera, lá no final dos anos 80. Então, digamos que, vamos supor que tenha 35 anos esse filme. Eu não vou saber a data exata, mas 35 anos. Você acha que 35 anos seria o suficiente para você recontar essa mesma história com outro elenco, com outro, tudo diferente, mas recontar em 35 anos? Ou você acha que precisa o tempo ser bem maior para você recontar essa história? Na verdade, Não sei. Na verdade, eu vou falar a verdade pra você, que eles já, pra usar o termo ao pé da letra, eles já cagaram fora da casinha já. What? Porque fizeram o negócio da série da Máquina Mortífera, né? Eles refizeram a história, né? E eles modificaram algumas coisas, né? Poucas coisas, não modificaram tanto assim, né? Só que aconteceu, dentro da primeira temporada, começou uma briga, né, entre os dois atores principais, né, que é o careca lá, que faz a Patroa e as Crianças, né, e o rapaz lá que fazia o personagem do Mel Gibson, que é o Martin Riggs, no bom papel, né, que é um rapaz lá, né, que veio do Texas, né, e papapá. Então, essa história de seguir a história clássica, né, eles fizeram, né, tanto que o Riggs, ele perde a esposa dele, igual tem no Máquina Mortífera, né, o Murtaugh sofre na mão dele, né, passa os cortados na mão dele, então eles fizeram isso aí também na série, né, puseram bastante humor, né, que ficou bem engraçado, né, e Máquina Mortífera, querendo ou não, tem humor também, né. Só que assim, essa briga constante, né, esses dois aí, ó, o tio tá chegando dele aqui, ó, o tio tá aí, o tio tá aí. Essa briga constante aí que esses dois tiveram, acabou mexendo no enredo da série, né, e eles foram modificando. E depois o que aconteceu? Depois acabaram matando o personagem, né, que é o Riggs, né, que no filme ele não morre, né, mas acabaram matando ele, né, porque tiveram que tirar o ator, né, da série, né. Então, para não trocar o ator por um ator desconhecido, eles mataram ele. Que nem fizeram no Dois Homens e Meio. Mas não, Anderson, pode parar por aí, Eu estou sentindo uma treta! Eu estou falando de filme. Aí é uma transcrição de um longa-metragem para uma série de TV. Não, eu vou chegar lá. Não, você está enrolando muito. Não, você está enrolando muito. Não. Aí que quando... Eu deveria ter usado outro filme pra falar pra você, que aí eu ia te pegar. Devia te falar de Fúria de Titãs, do clássico dos anos 80, com a versão dos anos, acho que é 2000. Devia ter usado esse, que aí não teve série pra você falar Fúria de Titãs. Tá. Então continua seu raciocínio. Mas não era isso que eu perguntei. Tá, tudo bem. Agora, então. Aqui, pessoal, é o seguinte: bola pra lá, bola pra cá, ação entre amigos.
E ele tem que se virar pra me responder. E também pode me pegar numa curva também aqui, ó. É mesmo, é? No bom sentido, é claro. Então a questão é a seguinte, eles encerraram a série, acabou a série, e o que eu quero dizer que é o seguinte, eles podiam ter aproveitado, né, em vez deles ter feito uma série, né, com personagens jovens, né, no caso, eles podiam ter feito uma continuação, né, da história, né, só que com os personagens mais velhos, né, e eles quiseram fazer, em vez de um reboot, eles fizeram um remake, e pra mim acabou não dando muito certo, mas se não tivesse a briga dos dois personagens lá principal, eu acho que a série estaria fazendo sucesso até hoje. É isso que é a minha opinião. Tá, sua opinião, mas você não me respondeu. O que é? Você me enrolou a audiência, que eu te perguntei. Eu te dei o exemplo, ó. O filme, eu usei só o Mas Máquina eu Mortífera. acabei de falar. Não, mas você que foi eu acho pra que eles série. deveriam ter feito Não, com eu eles quis dizer mais assim, antigo. ó, veja bem. Você pega... Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só. É difícil porque teve, Mad Max. Mad Max, O primeiro Mad Max. Tá. Tá. E eu coloquei pra você, quantos anos você acredita que seria necessário para esse Mad Max, o clássico? Não vamos falar da Estrada da Fúria, tá? Esquece esse aí. É o novo. Não, exato. Esquece esse. Eu só quero dizer assim pra você, quanto tempo de um filme clássico, Mad Max 1, só um exemplo, eu posso dar qualquer outro exemplo pra você. Quanto tempo você acha que tem que se passar? 30, 40, 15, 10 anos pra você recontar essa mesma história? Tá. Refilmar isso aqui? Então vamos falar no geral, não só de Mad Max, mas no âmbito geral, tá? Para fazer um reboot ou um remake. Tá? Exato, é isso mesmo, meu amigo. Isso. Então tá. Então é o seguinte. Duas coisas para mim que seria interessante para se fazer um novo filme. Primeiro, filmes antigos que deixaram o final no vácuo, Em aberto. em aberto. Esses para mim são filmes que mereciam uma continuação. Correto. Pra dar um porquê. Porque daí você fica assistindo, você vai lá, você assistiu um, assistiu dois, aí o dois acaba num final que não tem aquele final, acabou, né? Tipo, encerrou, fica aquele final ali com um gostinho de quero mais ali, tipo. Sim. Tá? Aí você fica esperando um 3 e o 3 não vem nunca, que nem o caso do Caso Fantasma, que nunca veio o 3. Tá. Tem o 1 e 2 e o 3. Isso aí é as caça-fantasma aí. E aí saiu as Caças Fantasma, que já era uma versão feminina, mas que não tem nada a ver com o 1 e 2. Você entendeu? Então, assim, esse seria um filme, por exemplo, pra mim, que merecia um terceiro. Agora tem filmes que ele tem um final, acabou ali, acabou um filme bonito, entendeu? Tem a história fechou de uma forma bonita, não tem por que você fazer uma continuação. Então, esse é o ponto. Às vezes você acaba fazendo uma continuação, você estraga. Por isso que nós não estamos falando de sequências, correto? Sequências. Parte 1, parte 2, Sexta-feira 13, parte 1, parte 2, parte 3, parte... Bom, não estamos falando de filmes sequenciados, mas um filme único que ocorreu e que depois, um determinado período de tempo, digamos, vou jogar isso aqui pra você, vamos melhorar esse papo. De Volta para o Futuro 1. Você acha, ele pra mim é perfeito. Tô falando primeiro, mas a trilogia toda, mas vamos falar só do primeiro filme. De cada tema que eu disser aqui, o primeiro filme. Você acha que cabe hoje você pegar o De Volta para o Futuro clássico e refilmar isso, tentar uma nova geração? Recontar isso aí tudo de novo? Você acha que é válido? Eu vou dizer pra você que sim, por um motivo. Sim, diga. Filmes antigos que foram produzidos na década de 70, inícios de década de 80, eles tinham um problema que chama efeito especial. Eles não tinham naquela época a tecnologia que tem hoje. Correto. Hoje a tecnologia é assim, você, por exemplo assim, poderia nós dois aqui estar sendo filmado com um pano verde aqui atrás. Correto. E depois a gente colocava um chroma key aqui, a gente colocava um túnel com um trem passando aqui, ó, correto. E o povo ia achar que não ia estar no vagão de trem, né? Entendeu? Então assim, hoje eles têm essa tecnologia de você poder embutir uma imagem, de você poder colocar um personagem que não existe aqui no meio. Essa tecnologia de CG, né, que eles têm hoje da computação gráfica. Então assim, eu acho que é um filme muito bom. Ele merecia sim uma versão
com os efeitos de hoje, mas assim, nada que estragasse a história original. Mas aí esse é o ponto, porque quando faz um remake, um reboot, a essência do original acaba sendo diluída em prol de uma nova audiência. Vamos pegar um exemplo clássico, que falou de efeitos especiais, que ainda permanece intocado e preferiu-se fazer uma continuação, porque 30 anos depois, Blade Runner. Anos 80, 83, 84. Realmente foi feito. E os efeitos especiais dele ainda são à frente do seu tempo. Bem louco. Você consegue e há imersão naquela história. Depois veio o Blade Runner em 2049, se eu não me engano. À frente do tempo, se for falar, você vai falar de 2011 sem um espaço. Aquilo lá estava muito à frente do tempo dele. E com um detalhe, Stanley Kubrick não sabia que a Terra era redonda ainda, porque o filme é antes do homem ir pra Lua. What? E o filme, uma ficção daquela, apresenta a Terra. Não sei se você sabia disso. A Terra como redonda. E ele imaginou aquilo ali e fez e... Teve um papo. Ele acreditou na história do Galileu Galilei de falar que a Terra é redonda. Não só isso, como ele também tinha os escritos de Júlio Verne pra ajudar também, né? Tinha tudo isso daí. Bom, tá bom. Esse é um filme imbatível que até hoje ninguém quis mexer com isso daí, correto? E esse daí talvez... Mas eu acredito que os efeitos especiais de 2001 ainda são sensacionais, com maquetes e tudo. Trilha sonora ajuda e tudo mais. Eu acredito, no meu ponto de vista, que não tem que mexer com o negócio daquele. Isso daí seria um tema do tipo obras, entre aspas, sagradas do cinema que você não pode pôr a mão. Don't touch this. Apocalipse Sinal. Nunca tentaram refilmar o Apocalipse Sinal, cara. Ela é uma obra sagrada por si só. Isso aqui já dava pala para um outro tema. Isso aqui é um filme que fizeram uma continuação. E na minha opinião, você mesmo falou para mim. Na sua opinião também não ficou... Deixou a desejar perto do primeiro. Independence Day 2. É que assim, eu tenho um conceito. Filmes que você faz um filme original e passa muito tempo para fazer uma continuação. Hoje, esses filmes de continuação, eles voltam com um teor político levantando uma bandeira, que pega esse momento. Mas saiu fora da premissa do original. Tá, você fez um filme aqui, talvez 3 anos, fez sucesso esse seu filme, 3 ou 4 anos, você já faz um negócio que ainda tá fresco. Deixa passar 30 anos, cara. E sabe qual é o problema também de você deixar passar muito tempo? Porque assim, quando você faz uma continuação de um filme que ainda tá na cabeça do povo, o povo entende aquilo como o mesmo filme, só que emendou, entendeu? Então vamos supor, você tem ali De Volta para o Futuro 1, 2 e 3, né? Na minha opinião, quando eu falo que eu gosto de Volta para o Futuro. Eu não falo que eu gosto de Volta para o Futuro 1, eu não falo que eu gosto do 2, eu gosto de Volta para o Futuro. Você trata como uma trilogia. Porque pra mim, se você assistir o filme 1, 2 e 3, emenda ali e os 3 são De Volta para o Futuro. É uma coisa, entendeu? Correto. Agora o que acontece? Quando você demora muito para fazer um filme, você trata eles como 2 filmes. É a mesma coisa, por exemplo, de você ter 2 filhos, só que um é recém-nascido e o outro tem 18 anos. Aí esse tem 18 anos, ele vai lá e faz uma obra miraculosa que deixa o Mozart no chinelo e recebe um Nobel. Vai lá e... Pro segundo filho seu fazer alguma coisa impressionante para deixar você tão feliz quanto o primeiro, ele vai ter que se desdobrar, porque o primeiro já te impactou. Ele já foi impacto. Meu filho ganhou um Nobel, entendeu? Então, tipo assim, aí o segundo vai ter o quê? Ganhar 2, 3 Nobel para poder criar o impacto, entendeu? Então, assim, quando o Independence Day ele lançou no cinema e as pessoas foram assistir, as pessoas saíram do cinema em choque, porque o filme foi um impacto. Ele trouxe 3 coisas assim que as pessoas ficavam imaginando na cabeça. Que primeiro um é a Área 51. Era uma coisa que ninguém falava, ninguém tocava na ferida. Ele foi lá e tocou na ferida, que existe a Área 51, que os caras escondem as bagaças lá e não sei o que. A segunda foi da vida em outros planetas, a vida das pessoas, né, do alienígena e tal. E a terceira deles querer vir destruir nós para tomar nos planetas. Os alienígenas de Independence Day são maus. São maus. E destruíram a Casa Branca, o Capitólio e os monumentos sagrados da humanidade, eles foram destruindo tudo. Então, e aí o que acontece? Essa questão deles virem na maldade ainda criar esse impacto de destruição em massa, entendeu? Isso aí foi um impacto para todo mundo que assistiu. Bom, né, tava tendo então nesse período, que se eu não me falha a memória, depois corria no card, mas
Independence Day, Armageddon, que eu acho que é também do Roland Emmerich, que é o diretor e produtor desse Independence Day, é um filme catástrofe. Tivemos aquele com Charlie Sheen, A Invasão, era o momento dos ET maus se infiltrando e impactando. Foi uma cadência de eventos que levaram a esses filmes assim. Foi aquele, uau, isso tá acontecendo, isso é real. Ele foi um filme que causou tanto impacto que gerou esses filhotes. Inspirou outros, né? Mas assim, é por isso que eu falo, se o Independence Day, esse novo, que saiu agora recentemente, há pouco tempo, se ele tivesse sido lançado 2, 3, 5 anos após o primeiro Independence Day, ele tinha entrado como Independence Day também. Aí você ia falar, nossa, Independence Day é o top. Você não ia falar o 1 é um top, o 2 não. Você ia falar Independence Day, ponto final, é um top. Você ia estar incluindo todos os filmes. Aí deixaram um puta tempão pra fazer um filme e agora vieram falar de um negócio que todo mundo já sabe. Porque todo mundo hoje já fala de vida em outro planeta. Porque hoje em dia o que acontece? Inclusive mudou até o foco, né? O foco não é mais alienígena agora o foco é zumbi. Né? Zumbi. Desde um tempo já estamos nessa onda do zumbi. Mas zumbi, em cima disso que você está falando, mas em cima disso que você falou aí, já que você entrou nessa questão e eu levantei que é uma continuação que leva mais de 35 anos para ser feita, eu acho que pra mim já perde muito da história. Top Gun 2 que vem aí. Do original pra esse também já uns 30 anos já. Então eu te pergunto, qual a relevância de você querer ir ver esse filme como 2, se já tem um longo espaço, perdeu-se a janela de você continuar um possível sucesso, vamos dizer assim, um possível sucesso, uma possível trilogia ou possíveis sequências, se você tem um hiato desse tamanho. Porque se você falar pra mim assim, eu vou reassistir o primeiro, você vai falar, tá datado. E tá lá nos anos 80, ele é uma obra dos anos 80. A trilha sonora, a maneira de filmagem. E o que vai... Independente se você... Eu tô usando o Top Gun, se você é fã do Top Gun, não. Tô usando só esse exemplo. O que vai gerar um interesse em você pra querer ver essa continuação tardia, como foi Independence Day, que eu realmente não gostei, porque foi tardio. Mas a nova geração, hoje, certamente compra esse produto, que pra nós é a continuação, porque tanto que não tem nem número, né? Ele não foi nem número como continuação. Se fosse filme Círculo de Fogo, primeiro legal... porque assim, pensa comigo, uma criança, um jovem, né, na verdade, um jovem vai lá no cinema assistir esse Independence Day novo. Só que ele nunca assistiu o antigo. Exato, e nem vai assistir o antigo. Né? Não, aí ele vai. Alguns vão. Alguns vão porque daí acontece. Ele vai lá e ele fala assim, ele assiste o Independence Day, ele chega em casa e fala, nossa tio, você assistiu um filme lá no cinema Independence, um filme irado. Aí o tio vai virar e vai falar, mas você assistiu o antigo? Ele, que antigo, tio? Tem antigo? Né? Aí eu falo, tem um filme antigo, né? Aí ele vai falar assim, tem um filme antigo? Vai lá, continua então. O cara vai assistir porque você indicou. Então o que acontece? O tio, ele indica, né? E a criança, né? No caso o jovem lá, ele vai lá e assiste o anterior para poder, né? Vou ver da onde veio esse filme, entendeu? Mas a pessoa, que nem nós, por exemplo, que assistimos o primeiro, a velha guarda, você já vai assistir aquele filme, você já não vai com sede ao pote, você já vai sabendo a premissa, né? Você já sabe do que vai falar. Você já tem uma ideia do filme, então você já tem uma ideia construída na sua mente. Então quando você senta lá, né, você já vem esperando algo. Só que assim, eu acho interessante, que nem você falou, mas a pessoa, você acha interessante a pessoa aí depois de 30, 35 anos, ir lá no cinema, assistiu algo que ele, né, já assistiu lá atrás? Eu acho interessante se o cara, ele gostou daquela versão e ele é fã daquele enredo. Nem, por exemplo, eu sou fã de ficção científica. Correto. Né? Então, pra mim, qualquer porcaria que falarem de ficção científica, aí eu tô querendo assistir. Porque é ficção científica. Correto. Né? Agora, que nem, por exemplo, chegaram pra mim e falaram, fizeram remake do Vento Levou. Eu não vou gastar dinheiro indo no cinema pra assistir remake do Vento Levou. É aquilo que eu falei. Tem obras sagradas. Não. Mesmo assim, mesmo que o filme seja top, mesmo que façam um Vento Levou top, digno de Oscar, entendeu? Eu não vou por quê? Porque não é um filme que eu gosto, não é um gênero que eu gosto. O gênero. Correto. Então é assim, eu acho que é válido a pessoa assistir um remake, um reboot, né, de algo que ficou
ficou lá atrás, quando a pessoa, além de ser fã do filme que ela assistiu na época, ela ser fã daquele gênero de filme. Eu acho que é interessante ela assistir, até porque ela tem um tiratema, para fazer uma crítica. Porque como você vai criticar algo que você não viu? Né? Você não assistiu, você não viu, você não... É o que eu falei pra você, esses filmes que vem 30 anos depois, ou por aí, não tem um número 2. É um filme, pra quem não sabe, é um filme isolado. O cara vai lá e assiste, aí através de um comentário, uma pesquisa, o cara descobre o outro. O duro é quando o cara descobre o outro já tá datado. Porque demorou, a janela é muito grande pra você fazer a sequência. E o outro já vai com efeitos da época, ou fracos e ruins, aí você vê com um bem superior, tecnicamente falando. Só que a janela é muito grande. Você faria, por exemplo, episódio Star Wars 4, 5 e 6. Existiu 4, para no 4, correto? Foi assim o negócio, para no 4. Deu no que deu o 4, beleza? Explodiu a cabeça de muitos. Agora vamos planejar. 5 e 6. A gente nunca trabalhou assim. E quando você assiste, você está vendo uma única história. E você só sabe que tem períodos de diferença ali. E a gente acompanha pelo look, né? Como ele está vestido. Você vai se ligando como ele está vestido. No momento ele está lá fazendeiro. Depois ele está no Planeta do Gelo com uma vestimenta. Depois ele vai para Dagobah treinar, ele tá usando uma outra vestimenta, mas tem também um traje de piloto. Você vai acompanhando, eu acompanho ele pelas maneiras que ele vai se vestindo. E quando chega no Retorno de Jedi, tá vestindo já o preto, o traje de Jedi. Mas aí você já não consegue mais ter o período do 4, por exemplo, como só um filme sozinho, porque dependia desse acontecer para acontecer os outros. Se a gente volta mais agora no prequel, ou vamos para frente, como você preferir, você já vê que tem um planejamento de 1, 2 e 3 e a história continua. Independente do que aconteça, há um planejamento. Falamos de Volta para o Futuro. Você fala que consegue assistir, essa é a sensação de pegar os três, não tem a parte 1, parte 2, parte 3, é uma única história, correto? Porque é uma trilogia que tem um planejamento. Começo, meio e fim. Ó, pessoal, vocês não se assustem que eu falo rápido mesmo, tá? Quem me conhece sabe que é o calor da coisa aqui, a gente vai e vamos embora. Tá, e eu coloquei essa situação então de planejamento, 3 filmes que você considera como se fosse como você falou, de Volta para o Futuro. Mas a gente já saiu daquele espaço de novo, que te digo, de continuações. Você planeja deu certo, aí vamos continuar desenvolvendo essa história. Ou você já recebe o aval do estúdio, apresenta o seu trabalho, ou melhor, a sua proposta, sua história é boa, vamos dividir em 3 partes. E aí sim, você sabe que são 3 filmes que poderá ser um sucesso, poderão se tornar um clássico, que vai ser lembrado por muito tempo, e quando você assiste os 3 dessa trilogia que você pensou e vendeu essa ideia para um estúdio, não tem como eu assistir o 3, você não assistiu o 2 e também não tem como assistir o 1. Não tem como assistir o 1 e assistir o 3 e não assistir o 2. É tão bem construído que eu sou obrigado a assistir os 3. É que nem você pegar essa trilogia nova aí do Insurgente, Divergente, né, e o Diabo 4 aí que eles fizeram, você assistiu um só, você não tem. Então, que eu tava falando, Divergente, Insurgente, né, essa trilogia nova você não consegue entender. Mas o que eu entendi, que você tava falando do filme 4, né, do Star Wars, o filme 4, se ele tivesse sido lançado e não tivesse lançado filme nenhum mais depois dele, né, ele ia ficar com um buraco. Não, ele ia ficar com um buraco. No final dele, o desfecho dele. No desfecho dele. Só que no desfecho, lá, hora que eles recebem a medalha, lá, tudo lá que a Estrela da Morte explodiu, tudo, ia ficar uma lacuna, tipo assim, a lacuna que ia ficar é o que aconteceu com o Imperador, o que aconteceu com o Vader. Porque você não viu o Imperador ainda. Você não viu o Imperador ainda. Não existe o Imperador. Por esse roteiro, ainda não tem o Imperador. Ainda não está definido direito o Império Galáctico. Você vê os caras trajados, mas a gente também não conhece as patentes dos caras. Sabe que tem um cara lá que manda no vilão lá, que tá ali. E que o cara é uma ameaça, tem um lance da força. Você sabe que ele morreu, mas o Vader você sabe que não morre, porque o Vader ele voa. E ele só escapa porque na explosão a nave dele é arremessada. Porém, esse filme, se ele ficasse sozinho,
sozinho, não tem mais os 5 e 6, acabou. Ia ficar confuso. Não, ia ficar confuso, mas ele teve um final, é isso que eu tô querendo dizer. Eles destruíram a Estrela da Morte, eles conseguiram o objetivo deles, que era impedir o Império de destruir os planetas com a super arma. Eles ganharam a medalhinha deles lá, teve a comemoração e o filme terminou. Então assim, se você for pegar assim, tá, Star Wars, A New Hope. Só, sem o número. Só o número. Como era nos originais, não tinha o número. É, Star Wars, A New Hope. Pronto. Lançou, não fez tanto sucesso. George Lucas não quis lançar mais. Entendeu? Acabou. Ele teve um final. Não explicou tudo? Não. Deixou lacuna? Deixou. Mas ele teve um final. Agora, você pega alguns filmes aí da década de 80, década de 90, teve alguns filmes que veio, só que assim, eu acho que já veio com uma premissa de ter uma continuação. Pra ser trilogia. Matrix. Só que não fizeram sucesso. Matrix sozinho. Não tem 2 e 3. Só tem um Matrix. Agora as irmãs, né? Wachowski, as irmãs agora, né? Mas só tinha aquele. Mas o mundo de Matrix é muito maior do que aquele filme, como Star Wars, o 4, o primeiro. Você vê que é muito rico de coisas ali, que ele é lançado ali pra você, assim, ó, na sua cara, assim. Uma pra cá, pra lá e pra cá. E aí veio a sequência, rodados juntos, 2 e 3, pra fechar aquela trilogia. Que eu vou dizer pra você que já dá uma queda na qualidade da narrativa. Daquele boom que vem com o primeiro. Já não tô falando de efeitos especiais e coreografia de luta, essas coisas lá da toda. Não, história em si. Eu tô falando, porque eu não me baseio nos filmes por isso. Tem que ter uma boa história. Às vezes pode não ter nem. Deadpool, primeiro. Não teve aquele baita orçamento lá, Vingadores da Disney. Tem que ter história, tem que ter enredo também. Exato. Porque não adianta lá o filme ele ser uma história boa, vir com uma premissa ali de ser um sucesso, só que no enredo do negócio, o negócio se perde e você fica ali. Você não sabe mais quem é quem, né? Aí vira aquela história dos dois bonecos Ken da Barbie, né? E você não sabe quem é quem manda em quem. Você não sabe quem é quem ali. Não, o que? Acontece então isso. é que nem o que nós tava conversando antes, de nós começar a gravar aqui, do que nem você falou do filme 7, 8 e 9 Star Wars. Então, se pegar o 8, por exemplo, lançar só o 8, sem o 7 e o 9, você consegue ter, porque um não encaixa no outro, entendeu? Então assim, esses filmes que vêm aí, que são antigos aí também, que terminaram o filme, eles terminaram o filme sem um final, mas se eles não deixaram uma lacuna aberta, uma continuação que encaixe para fazer um enredo, entendeu? Por mais que a história seja boa, né, e por mais que tenha um diretor muito bom, né, se o cara não conseguir encaixar, vai ficar 2 filmes separados, não vai ser como se fosse uma continuação, né? Vai virar praticamente um remake, só que com uma história diferente. O que você acaba gerando nisso daí? Você acaba, dentro de se for uma franquia famosa, já está vindo há muito tempo, você acaba rachando entre os fãs. Porque vai ter cara que vai gostar daquilo, que não conecta com nada, Mas é novo. e vai ter o cara que fala, que viu um anterior e gostou daquele, mas não gostou desse. Aí fica naquela, não se trata do cara, que nem nós, os clássicos, né? O velha escola, o old school, com os novos fãs. Não, é que você vai ver, pô, esse aqui não fala com esse que não fala com aquele. Dentro de uma trilogia, vamos falando de uma trilogia, não de várias Tanto que você pode ver que tem fãs novos de Star Wars, que não são da velha guarda, né? A gente que veio lá do 4, 5 e 6 lá, que acharam ruim o negócio do 7, 8, 9, não acharam legal. E são novos fãs. Não são fãs antigos ali que chegou e falou: eu gosto do velho, eu não gosto desse aqui não. Então Não, tá. Então pega essa aqui. molecada nova. Pega essa então. Eu passo. Vai, corta. Nessa hora que ela tá fazendo isso, eu pôs ela no espelho do elevador. Você vai passar e eu fico com ele, você vai ver só. Vamos no elevador. Problemas técnicos.
toca a música do Legal. Ih, parceiro, que hoje é doente. Sério? Sério. Eu tava aqui toda hora, né? Esse negócio aqui é de comer? Esse aqui, né? Agora sim, agora vocês estão lá. Pronto. Vou gravar tudo de novo. Voltemos. Vai lá, o filho Agora vai coloca aquele... É problema técnico. Tá falando de alienígenas, aí a imagem fica assim. É. Ó, tivemos uma abdução alienígena aqui. Um trecho legal da seriado Quinta Dimensão. Tá? Quando começava os programas de Quinta Dimensão, tinha muito alienígena na Terra, nos anos 60, a TV ficava tudo assim, não existe, o cara fala, não existe o televisor, isso não é um problema técnico. E a imagem é assim, estamos sofrendo uma invasão alienígena. Nesse momento, nessa hora, a sua transmissão vai ser controlada por nós. Pô, procura isso, cara, dá forte. E tudo que você vê será controlado por nós. Nós enviaremos a sua imagem. O ZT mandava assim, você pá, Quinta Dimensão. Procura isso, pode usar essa pegada aí, cara.